Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e hoje eu convido você a me acompanhar nessa reflexão sobre o tema do Livro dos Espíritos, semelhanças físicas e morais. Essas semelhanças, quer sejam entre pais e filhos, entre membros de uma família ou de uma comunidade, de um país, nós vamos ver se elas existem por questões espirituais, o que o espírito tem influência nessas semelhanças ou se elas não existem e por quê. Se você ainda não se inscreveu no meu canal aqui no YouTube, eu convido você a se inscrever, ative o sininho, eu publico um vídeo novo toda segunda, quarta e sextas-feiras, você vai ser avisado. Eu trabalho com 4 tipos de vídeos sobre o Livro dos Espíritos, onde eu faço um apanhado geral para que você depois leia e entenda melhor o assunto. O livro Missionários da Luz, de André Luiz, com psicografia do Chico Xavier, cujo tema principal é a mediunidade, sobre um estudo para nós entendermos melhor a Bíblia e outro sobre o Evangelho de Marcos. No meu canal você vai encontrar essas playlists. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Estamos aqui na tentativa de uma evolução em grupo, que sozinho fica muito mais difícil. Então, hoje, no Livro dos Espíritos, Semelhanças Físicas e Morais, as questões são de 207 a 217. A finalidade aqui não é ler, né, e sim dar algumas diretrizes para que você depois faça a leitura, já tendo uma visão geral sobre o assunto e possa absorver e colocar em prática, que é o que é mais importante. A questão de número 207 é a seguinte: frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Então, assim, nós percebemos que existem características físicas encontradas dos pais, nós encontramos nos filhos. E também eles transmitem algumas coisas em comum na parte moral, a parte de personalidade. Os espíritos responderam para Kardec: não, pois têm almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Então, o que é transmitido dos pais aos filhos é única e exclusivamente o corpo físico. O espírito que já existia antes dessa encarnação e vai continuar a existir depois, ele não foi criado naquele momento, ele tem uma longa jornada de trabalho evolutivo que se perde, né, em centenas, milhares de anos. Então, essa semelhança é apenas física. Na questão de número 207A, Kardec perguntou: de onde vêm as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre pais e filhos? É muito interessante, nós notamos em nós mesmos algumas coisas de nosso pai, de nossa mãe, na maneira de agir, de pensar, de ver o mundo. De onde vem isso? Os espíritos responderam: são espíritos simpáticos, atraídos pela similitude de suas inclinações. Então, nós vemos determinadas famílias com algumas características. Aqui em Amparo, interior do estado de São Paulo, nós vemos algumas famílias que têm algumas características em comum.
algumas não, nem sempre positivas, outras boas características, mas são comuns a muitos membros da família. Então, isso acontece porque são espíritos com simpáticos, com maneira de agir e pensar em comum, que estão encarnados naquela família. A questão de número 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Então, eu consigo, como mãe, influenciar a minha filha? A resposta que os espíritos deram, muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isto constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Então, a responsabilidade de educar os seus filhos cabe única e exclusivamente aos pais. A escola escolariza, ela dá conhecimentos de língua portuguesa, matemática, física, química. Os pais educam, ensinam a dizer por favor, muito obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, boa noite e outras coisas no que diz respeito à ética, à moral. A escola apenas dá conhecimento, escolariza o indivíduo. Questão de número 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um espírito bom para animar seu filho? Quem nunca viu, né? Os dois pais, ou pelo menos um deles, pessoas muito boas e o filho não vale o ar que respira. Por que isso acontece? Eles não deveriam atrair espíritos simpáticos que pensem parecido com eles? Os espíritos responderam: um espírito mau pode perder bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então, serve de aprendizado para o filho ter contato com pessoas mais evoluídas do que ele, para que ele possa caminhar em direção ao seu progresso. A 210, a pergunta que Kardec fez é a seguinte: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Né? Tipo, vamos tentar trocar aí, né? Não dá, ao invés de ver um que está em aprendizado, não dá para ver um bonzinho? Os espíritos responderam: não, mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, o pai e a mãe não podem pedir que um espírito bom encarne para que seja mais fácil a tarefa deles, mas eles podem pedir para que esse espírito, ora encarnado, seja melhorado através do exemplo, das atitudes deles. 211. De onde vem a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, principalmente entre os gêmeos? A gente vê, irmãos são muito parecidos na maneira de agir e de pensar. Os espíritos respondem: espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e que se sentem felizes por estar juntos. É sempre a lei de atração que funciona. E finalizando
a de número 215, de onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo. Então, nós temos algumas características comuns a determinados países. Se você pensar num francês, você já lembra de um determinado tipo, o italiano, outro, o português. Por que isso acontece? Já que o corpo gera o corpo, mas o espírito vem de diferentes locais. Os espíritos responderam: os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações, mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Tem algumas outras questões, então eu convido você agora, que já entrou em contato com esse tema de semelhanças físicas e morais, a ler o Livro dos Espíritos. Se você não tem o livro físico, na internet existe disponibilidade para você ler na internet ou mesmo baixar o livro e ler. Leia, medite, entenda. A hora que você achar que entendeu, leia de novo. Medite, entenda. À medida que você vai relendo, o seu entendimento vai se aprofundando. Agora, nada disso adianta se você não colocar em prática, não é verdade? Até o próximo vídeo.